Bom, pessoal, então vamos continuar. Eu vou continuar aqui do ponto onde nós paramos sobre a força magnética sobre o condutor. Então, olha, o condutor que conduz uma corrente I na presença do campo magnético B, ele vai sofrer uma força magnética, certo? E essa força é dada, chamada força magnética, representada pela letra Fm, Fm minúsculo, é o produto da corrente que circula no condutor. Ah, não circula a corrente no condutor, então a força é zero. Tem que ter corrente. Vezes o B. O B é um campo magnético externo ao condutor. Então, I vetorial B dá F. Geralmente a força é perpendicular ao I e ela é perpendicular ao B. Aí você diz, por que DL? DL é um elemento do condutor. Condutor infinitesimal DL. Ah, não, mas ele tem comprimento L. Ah, tem comprimento L? Então, força seria I vetorial B vezes DL. Então, o sentido da corrente aqui, ele é vetorial. É I vetorial B. Essa corrente aí, essa relação aí adicional, ela não tem nas equações de Maxwell. É uma relação constituinte. Então, ela é derivada daquela lei de Lorentz, né? Vamos prosseguir aqui. Prosseguir aqui para o próximo slide. Olha aqui o exemplo. Aqui aqui da letra na cor vermelha é um condutor. Como assim? Um fio de cobre. Fio de cobre. Você pega um fio de cobre e ele conduz uma corrente I, certo? Na presença do campo magnético B. Olha o B aqui, saindo. O B está saindo do plano. Esse símbolo aqui, ó, círculo mais o ponto, é saindo. Então, ó, qual a direção do I vetorial B? Então, com a regra da mão direita, se você colocar I, a mão direita estendida na direção do I, os dedos curvados na direção do B, dá essa força magnética F, representada aqui, ó, para cá. Eu coloquei esse esboço 2D, por quê? Porque você pode colocar o I aqui seria I igual a I0 na direção do vetorial a Y. E o V seria V0 na direção do vetor AX. Vamos recapitular aqui, desculpe, eu tenho que recapitular. O I é um vetor que aponta na direção Y. Então, Y seria I0 a Y. O B seria 4AZ. Então, o B sai na direção aqui do vetor AZ, que ele sai do plano. E o Fm, que é a força que surge sobre o condutor vai ser arrastado por essa força. Tem essa direção aqui, F igual a Fm0 na direção AX. Então, ó, I vetorial B dá Fm. Ok? Então, aí é a exemplificação. A equação básica da força magnética sobre o condutor conduzindo uma corrente. O que é que eu tenho mais aqui? Eu tenho mais uma coisa bem interessante, pessoal, que vai ser usado em muitos exercícios. Muitos exercícios. Então, esse primeiro termo da lei de Faraday, ele diz o seguinte, que a tensão induzida sobre a espira pode ser calculada por essa integral de linha fechada. Como assim? Ó? O E induzido escalar dl, quer dizer, o campo elétrico induzido sobre a espira, integrado em todo o percurso fechado, é igual a Fm. Se o campo elétrico é uniforme, ele sai para fora. Então, a força eletromotriz induzida fica igual a E, V induzido é igual a o E vetorial, não, E dl. Não, é L, onde o E é igual a V vetorial B. Você pode substituindo a força do campo elétrico induzido na equação, ó, aqui, ó, ela fica assim. A tensão na espira, que é o que você quer calcular, ó, o exercício que a gente vai pedir é justamente isso. Qual o valor da força eletromotriz induzida?
E geralmente, olha aí para facilitar, que a gente nunca procura complicar. Porque a gente vai, o V é perpendicular ao B, perpendicular ao B significa 90 graus, certo? Então o V vetorial B dá um vetor na direção do DL, com ângulo zero. Então, ó, força eletromotriz induzida é igual a VBL. Então você diz, esse resultado VBL é um resultado antigo, meu amigo. Pense, desde os exercícios ainda antes da faculdade, a gente via isso daí, esses exercícios aí. V, tensão é igual a VBL. Em física 3, a gente viu isso aí também. Então, procurem escrever todos esses termos no sentido vetorial. Você pode escrever no sentido vetorial, certo? E, novamente, aqui, aplicando o teorema de Stokes, nesse termo aqui, ó, é aqui a integral fechada, ó. O teorema de Stokes diz que essa integral fechada, VBL é igual ao rotacional desse produto VB escalar DS. Então, geralmente, isso daqui, ó, o gradiente, desculpe, o rotacional de V vetorial B, ele dá no mesmo sentido do DS, certo? Isso aí, o que é que eu estou mostrando isso aí? É simplesmente o teorema de Stokes, certo? A aplicação do teorema de Stokes. Vamos prosseguindo aqui. Aí pronto, um dos primeiros exercícios básicos, você diz, olha, básico, que a gente pode aplicar a lei de Ampère é o gerador linear. Quem não já viu esse exercício? Meu amigo, pense no exercício batido, eu me lembro do colégio ainda, segundo grau, eu fiz esse exercício aí de segundo grau, e era o basicão, esse exercício aí. Aí você diz, só tem gerador linear? Não, tem um motor linear. O que é que você pode pedir disso daí? Primeiro, começa com o quê? Com o esboço 2D. Agora a gente pode fazer o esboço 2D. Olha aqui, ó. Porque o nosso livro que está estudando, ele não coloca esse esboço 2D. Eu acho que ele não coloca. Talvez ele coloque. Então aqui, ó, você tem, ó, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O Z, pela regra da mão direita, está saindo do plano. E aqui o gerador linear. O que é o gerador linear? Ele é composto de duas barras de cobre paralelas. E aqui uma peça condutora móvel. Essa peça condutora móvel, ela pode estar em cima do trilho, que ela possa se mover aqui desse trilho, né? Então ela pode ir aqui no sentido AX, pode ir no sentido menos AX, porque ela é um gerador. Aí, o B, dessa vez o B não está saindo, ele está entrando. Então o B é igual a menos 4AX. Olha aqui, ó. Aqui eu já vejo, ó, a falta do menos aqui. Porque se ele é positivo, é 4AX. Se ele é negativo, é menos 4AX. Certo? Então, no próximo slide eu vou fazer a correção. Agora não dá para fazer a correção. Mas aqui tem também assim, a distância do trilho é L. É L. Tem uma distância aqui, é L do metro. Aí você faz a distância daqui para cá, é L que está no eixo do Y. E o problema? Qual é o problema? O problema, a gente pode pedir várias coisas do gerador linear. Por exemplo, a gente pode pedir o seguinte: qual ele é gerador? Qual a tensão induzida sobre a barra? Quando você move essa barra no sentido para a direita ou para a esquerda, qual o sentido? Qual a módulo do V? Outra. Qual a polaridade? A polaridade é diferente do sentido. A polaridade, a bateria tem uma polaridade, indicada pelo sinal mais, às vezes sinal menos. Vou indicar só o sinal mais. Aí você pode pedir aqui qual a força magnética que age sobre o trilho. Não, eu quero a potência. Qual a potência do trilho?
Qual outras coisas mais? Você pode inventar aqui uma série de coisas para o gerador linear, as mesmas coisas que você pode fazer para o motor linear. Então vamos passar aqui para o próximo slide. Então acompanhe esse material no vídeo, né? No livro, não, no material que a gente está seguindo. Então, ó, o sentido. Coloquei duas perguntas, né? Primeiro, obtenha o valor e o sentido do campo elétrico induzido. Então, esse campo elétrico induzido é que o campo elétrico que gera a força eletromotriz induzida. Ele é dado pelo produto V vetorial B. Então, vai fazer o produto V vetorial B. Outra coisa também importante, obter a polaridade. Porque se você diz, não vou obter a polaridade. Se você não obtiver a polaridade, você não vai dar o sentido da corrente. Por quê? Porque a corrente sai do polo positivo e vai para o negativo. A corrente de convenção, a corrente convencional é assim. Então você tem que determinar a polaridade. Então, no exercício da prova, lá, eu vou pedir isso aí, polaridade, valor, módulo e outras coisas. Aí é só o início. Ok? Vamos passar para o seguinte slide. Clico aqui, passo para o slide seguinte. Então, aqui, agora, o que você tem aqui? Agora, eu coloquei o sentido V. O que é o sentido V? É o sentido que eu arrasto a barra. Eu poderia arrastar para a direita ou para a esquerda. Não, eu vou para a direita. Eu deixo o exercício para vocês arrastarem a barra para a esquerda. Tá? Mas aqui, e a outra correção é que o B é igual a menos 4AZ, certo? Porque o Z ele está saindo do campo, o símbolo gráfico aqui é entrando, então ele tem que ser menos assim. Então vamos lá, você diz, olha, peraí, agora o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular o sentido do V. Então, ó, o campo elétrico induzido é V vetorial B. B entrando, V para cá, V entrando. Então, você pega a regra na mão direita, a maneira que você aplica, aí normal. Então, V vetorial B, ó, V vetorial B entrando, coloca a mão direita em sentido na direção do primeiro VT, o dedo cruzado na direção do segundo. O sentido do campo elétrico induzido é para cima. Aplicando a regra da mão direita, ali é para cima. Vamos colocar o próximo slide até aqui, ó. Próximo slide para mostrar. Olha aí, pronto, aqui, ó. O campo elétrico induzido é para cima. Está aqui ele aqui, ó. Campo elétrico induzido. Se ele é para cima, vai determinar essa polaridade aqui. O que é isso daqui, a polaridade mais? É a polaridade da bateria. Significa o quê? Que daqui sai uma corrente desse terminal e vai para cá. A corrente vai circular, ó, no sentido anti-horário. Aí por quê? Porque eu determinei esse sentido aqui com mais. Mas por que determinou mais? Porque o campo elétrico induzido está indo nessa direção. Ele vai fazer com que os elétrons circulem nessa direção e corrente saia desse ponto. Por que a corrente não sai no outro ponto de baixo? Porque o campo elétrico para cima gera com que as cargas positivas saiam desse ponto. Mas então, observe que aqui no caso que nós estamos estudando, a polaridade determinada é essa daqui, indicada por esse sinal mais aqui, ó. Ok? Vamos passar agora para o slide seguinte. É outra coisa assim. Não, mas essa parte aí, o que eu quero mesmo é a força magnética sobre a barra que se move na velocidade B. É isso que eu quero. Eu quero a força magnética. Aí observe, ó, pessoal, a força eletromagnética, ela é uma força de oposição. Como assim de oposição? Eu estou dando maior duro, arrastando essa barra para cá, ó. E a lei de Lenz diz assim, não, vai haver uma oposição. Porque se não houvesse oposição, eu empurrava essa barra e o resto da vida gerava um gerador motocontínuo. Eternamente gera. Mas não. Quando ele gera uma corrente, ele se torna pesado. Aí você diz, não, mas eu queria saber como é que foi obtido esse sentido dessa força magnética. Então, a força magnética é o produto do I vetorial B.
Se o I está para cá, o I está para cá, ó, para cima. O I está para cá e o B está entrando, ó, entrando. Então, uma regra direita, a mão estendida na direção do primeiro vetor, que é esse daqui, o I. Na direção do segundo está entrando, então os dedos curvados na direção do segundo. Então, gera essa força magnética. O que é essa seta vermelha? Essa seta é verde magnética. Como assim? Essa força magnética de oposição. Aí imagine se essa força fosse na direção do V. O que é que significa? Significa que eu faço uma força na barra e surge uma força na barra no mesmo sentido de V. Então, é energia de graça para o resto da vida. Mas não é assim na prática. Quando você faz para geração de energia, você tem que pagar o preço. Né? Deixa eu ver alguma coisa que poderia dizer sobre isso. Não há trabalho sem esforço. Deixa eu ver assim. Tudo que você tem que fazer tem que ter um trabalho, né? Não é de graça. Se não tivesse essa oposição, aí, se não houvesse essa oposição, você empurrava a barra e ela começou a gerar energia de graça. Não é assim. A força magnética ela sempre se opõe ao sentido do deslocamento. Você está gerando energia, você tem que pagar o preço. Nas turbinas lá de Itaipu, aquelas 10 turbinas, né? Que ela tem o lado do Paraguai, tem o lado do Brasil. Parece que 10 turbinas são do Brasil, 10 são do Paraguai. Ela tem um módulo de conversão de corrente contínua, porque o Paraguai na frequência de 50, Brasil é 60. Então, se não houvesse essa oposição, não precisaria ter uma barragem assim, para reter a água e fazer aquelas turbinas girarem, gerar energia, precisa de muita água, porque é muita energia que está sendo gerada. Então, os geradores, o tamanho do gerador é proporcional ao tamanho físico do gerador, é proporcional à quantidade de energia em megawatts que ela precisa gerar. Vamos passar aqui para o próximo slide. Slide aqui, né? Aí você pode trabalhar assim nessas equações. Ó. V está no sentido AX, o B está no sentido menos AY. Observe que eu fiz a correção do B, o B realmente no sentido AY. Então, a força eletromotriz induzida dá no sentido AZ mesmo. Certo? Desculpe, AY. AY é a direção da barra, para cima. Vamos passar para o próximo. E a força eletromotriz induzida? Basta substituir aqui. Ó. A distância da barra é L, né? Então, aqui você tem o campo elétrico induzido, que é V vetorial B escalado DL. DL na direção AY. Então, ó, V na direção AX, vezes o B na direção menos AZ, dá o B, o produto dos dois V vetorial B da Y. Então, ó, baixa essa integral aqui. Eu fiz, pessoal, essa parte aqui, bem detalhada. O livro-texto faz isso daí também, com uma parte no exercício resolvido, na parte gráfica. Mas eu não sei se tem assim, porque inclusive às vezes eu mudo as direções dos Vs e dos Bs. Eu estou mudando. Devia fazer igual. Não, eu dou uma variada. O B lá está saindo, eu coloco entrando. A força está para a esquerda, eu coloco para a direita. Por quê? Porque eu quero exercitar. Quero exercitar essas coisas aí para fazer lá. Aí você tem, ó, qual a tensão obtida? VBL. Então, quanto maior a velocidade, maior a tensão. Quanto maior o B, maior a tensão, mas o B também satura. Por exemplo, se você pegar um Tesla, é o valor mais elevado que você pode ter para o campo magnético. Depois, se for material magnético, ele satura. Aí ele não obtém valores maior do que um Tesla. Se você pegar 1,5, meu amigo, já é o recorde. 1,5 Tesla. Então, ou você... Agora, uma coisa que comentário sobre essas forças de movimento, as forças de movimento, elas são usadas para explicar o funcionamento do gerador, né?
do gerador, que é o chamado alternador. Aqui em Balbina, né, você tem os geradores de Balbina com a queda de tensão baixa, né, entre a turbina, ele consegue gerar tensão. E a força magnética? Vamos ver a força magnética. A força magnética é I vetorial B vezes L. A corrente está na direção AY, o B está na direção menos AZ, então a força magnética está menos AY, certo? A gente faz isso daqui uma primeira vez para vocês dizerem, olha, agora eu peguei a manha aqui. Porque o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem isso quase que automático. Como é quase automático? A gente vê na prova. Não tem esse passo a passo assim, né? A pessoa faz direto, a gente já coloca aqui, coloca logo assim, força, né? Força é igual a IBL, já é o produto, o módulo. Né? Então, assim, os resultados a gente vê na prova. Agora eu vou passar, pessoal, 2 exercícios propostos para vocês trazerem na próxima aula. Aí, através do exercício, a gente pode recapitular. Então, ó, gravem esse exercício aqui, calcule a força magnética aplicada, calcule, no caso B, a velocidade de arraste está para a esquerda, o B eu mantive constante, ele está entrando, então, por favor, corrija aqui, ó, B igual a menos 4AZ, tá? Essa é a correção que precisa ser feita, menos 4AZ, porque infelizmente tem um erro gráfico aqui, a gente tem que falar, então isso aqui é exercício proposto. Vamos passar o outro exercício proposto. O exercício do motor. Qual a diferença do motor para o gerador? A diferença do motor para o gerador é que aqui você tem uma bateria. Aqui você tem uma bateria. Está vendo aqui a bateria? A bateria aqui, o lado positivo, o lado negativo. A bateria vai fazer que circule uma corrente aqui. E essa corrente que circular vai dar origem ao quê? A um movimento na barra. A barra agora é motor. Não precisa ninguém arrastar a barra mais. Nada. Agora o que é o motor? Aí você vai precisar o quê? No motor você pode calcular a força magnética. Você pode calcular a potência. Na próxima aula, a gente vai continuar desse ponto dos exercícios. Tem outros exercícios propostos também, certo? Mas a gente na próxima aula vai passar outros exercícios propostos. Deixa eu dar aqui, encerrar.